Eu acredito que essa foi a melhor forma de eu dar uma boa noite para o nosso auditório de hoje, né? Deus tem um plano para cada criatura. E é verdade. Nada acontece por acaso. Nem uma folha de uma árvore, nem uma gota de chuva, nada da nossa vida acontece por acaso. Tudo existe uma razão. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, para tirarmos proveitos, seja elas circunstâncias favoráveis, como também aquelas que nos são adversas. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, ou aqueles que não trouxeram a Bíblia poderão acompanhar aqui na nossa tela. Josué, no capítulo 1, verso 10 e o verso 11, eu estou utilizando a versão revista e corrigida. Josué, capítulo 1, verso 10 e o verso 11. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Muito bem. Eu acredito que todos aqueles que são apreciadores de uma boa leitura da Bíblia Sagrada, é que quando fazem a promessa de um propósito de ler a Bíblia toda, como isso está acontecendo aqui com a igreja, onde vários de vocês aceitaram o desafio feito pela liderança, de que nesse ano nós iríamos nos ocupar para apreciar uma leitura sistemática, diariamente, da Palavra de Deus. Não há como você iniciar essa leitura iniciando pelo livro de Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números, e quando você chega no livro de Deuteronômio, especialmente no final deste livro, e que logo a seguir vai iniciar o livro de Josué, não tem como as nossas emoções não chegarem no mais profundo desse sentimento. Não há como chegar nessa história final, nessa escritura final do livro de Deuteronômio, e a gente não derramar uma lágrima, ou aqueles que ainda são mais apaixonados, não chorarem de fato. Porque nós vemos o término de um líder uma pessoa chegando ao seu final do seu ministério e agora passando o bastão para um outro. O livro de Deuteronômio, ele termina exatamente com a morte deste personagem chamado Moisés. Eu sou fã de muitos personagens bíblicos e parece que cada vez que a gente vai trabalhar sobre algum deles, a gente acaba tendo aquela pessoa com toda a estima e toda a reverência e toda a admiração possível a cada um deles. Mas Moisés parece que ele ocupa um lugar de destaque, um lugar que parece que poucos foram aqueles que conseguiram ir tão longe e ao mesmo tempo tão perto de Deus
como Moisés chegou. Moisés chegou a uma intimidade tão profunda com Deus, que chegou um momento que ele chegou a dizer: Senhor, não há mais nenhum obstáculo entre nós. A minha vida toda, me parece que uma das frases, uma das palavras mais utilizadas na Bíblia, principalmente nesses livros dos chamados Pentateucos, dado a Moisés, é exatamente este: Moisés, o servo de Deus. Ou seja, aquele que se tornou um escravo voluntário de Deus, aquele que entregou a sua vida por inteiro, por completo a Deus. E já discutimos isso aqui, já debatemos isso aqui em outras ocasiões, mostrando que desde a infância que Moisés se dedicou e buscou isso. Moisés, ele nunca fugiu de Deus, ele nunca se afastou de Deus, ele nunca se acovardou de Deus, muito pelo contrário, ele sempre buscou, ele sempre foi na direção de Deus, não importava a distância que Deus estivesse, ele queria estar perto de Deus, não importava se Deus estivesse no lugar mais alto, como aconteceu dele subir no topo do monte Horebe, um monte de uma altura imensa, com mais de 2.000 metros de altitude. Ele subiu no topo do monte para poder encontrar com Deus. E quando chegou a um determinado momento da sua trajetória, ele chegou então a pedir para Deus: Senhor, deixa eu ver a tua face. Esse foi o maior desejo dele, de poder ver Deus face a face, de ver a face de Deus. Deus não permitiu isso, é claro, porque a justiça divina, a santidade divina, jamais permitiria que qualquer homem neste corpo pudesse ver de fato a face de Deus, porque, conforme diz as Escrituras, se isso acontecesse, a pessoa iria morrer imediatamente. Mas Deus fez algo com Moisés, demonstrando o desejo, o prazer que Deus tinha de estar com esse homem. E chegou aquele momento que ele falou assim: olha, eu vou colocar você aqui na fenda dessa rocha, e eu vou passar por aqui, e você me verá, você verá a minha glória pelas costas. E somente isso já foi o suficiente para que Moisés tivesse todo o deslumbre, toda a magnitude, toda a essência de Deus sobre a pessoa dele. Mas havia uma outra coisa que seria como que um troféu para Moisés. E você que lidera alguma coisa, você sabe disso. Você que percorre alguma coisa, Moisés está à frente do povo durante 40 anos. Ali ele sofreu de tudo. Ali ele teve batalhas fortíssimas, teve muitas alegrias, teve muitos momentos de glória, mas também teve muitos momentos tremendos que trouxe para ele muitos dissabores. E ao longo do tempo, uma das coisas mais difíceis que Moisés teve para liderar mais de 2 milhões de pessoas em pleno deserto, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma logística preparada para isso, a não ser totalmente na dependência de Deus. Mas Moisés, ele foi pressionado durante muitas e muitas vezes por este povo, que o próprio Deus os denominou como um povo obstinado, um povo de um coração endurecido, de uma mente ofuscada, de uma visão míope, de uma mente medíocre, porque era um povo que só sabia murmurar. Eles não tinham contentamento, eles não tinham satisfação, eles não conseguiam aproveitar da paternidade de Deus, que os conduzia de uma forma milagrosa, suprindo todas as suas necessidades.
Mas se tem uma coisa que sempre não somente aborreceu a Moisés, mas também a Deus, foi a questão da murmuração. Quando você murmura, quando você reclama, você está transferindo para Deus a culpa da sua insatisfação. E isso é muito triste. E Moisés teve que lidar com isso. E esta foi uma das razões que o levou a perder o controle num determinado momento em que Deus deu a ele todas as características, todas as normas, todos os métodos de como ele iria fazer para fazer com que aquela rocha surgisse água para saciar a sede de todo aquele povo. Então o Senhor falou para ele: você vai reunir o povo, você vai levar com você alguns dos anciões, você vai pegar a vara, você vai chamar Arão, o seu irmão, e você vai chegar na rocha, e você vai falar com a rocha, e a rocha vai produzir água. Eu acredito que nenhum de nós teríamos qualquer dúvida de uma proposta dessa, de uma ordem dessa de Deus para Moisés. Ela foi muito clara, ela foi soletrada, ela foi colocada no ouvido de Moisés, palavra por palavra. Você vai fazer assim, você vai reunir o povo, todo o arraial. Você vai pegar a vara, você vai chamar Arão, o seu irmão, o sumo sacerdote, e você vai até a rocha, levando com você os anciãos, e ali você vai falar com a rocha. Foi muito simples. Mas Moisés estava movido de uma ira, de uma revolta, por causa da atitude daquele povo. E ele, impensadamente, ele faz tudo, ele começa fazendo tudo correto. Ele pegou a vara, juntou o povo, os anciãos, e depois ele foi com Arão até a rocha. Mas quando chegou na rocha, em vez de ele fazer o que Deus mandou ele fazer, ele desobedeceu ao Senhor. E ele então falou o que não devia falar. Hoje nós tivemos uma lição muito profunda que nos falou fortemente hoje pela manhã. Moisés falou numa hora errada. Não era para ele falar com ninguém. E ele se voltou para o povo, ele não se voltou para a rocha. Ele falou com o povo. Deus não mandou ele falar com o povo, mas ele falou com o povo. Ó raça de rebeldes, porventura nós não faremos sair água desta rocha? Nós. Ainda bem que a Bíblia diz que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Deus não deixou Moisés ser desmoralizado diante do povo, mesmo ele ferindo, batendo na rocha com a vara 2 vezes, coisa que ele não poderia ter feito. Mesmo assim, a rocha produziu água para saciar a sede de todos. Mas imediatamente Deus falou para ele: porque você não me honrou, porque você não me santificou perante o povo, você não me obedeceu, você prevaricou, você fez aquilo que não deveria ter feito, você não entrará na terra prometida. Queridos, não há como a gente não se emocionar, como não chorar quando chega nesse final do capítulo 34, quando o verso 7 diz assim: era Moisés a idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor, e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Ele morre aqui, ele morre na divisa. Ele morre num lugar onde ele já podia avistar a terra de Canaã. Essa seria
a maior glória de Moisés terrena. Seria o maior troféu na vida terrena para Moisés. Entrar na terra seria uma conquista inédita, uma conquista muito linda, depois de 40 anos de batalha e de grandes guerras, de grandes lutas com aquele povo e contra os inimigos. E ele está ali na divisa e ele chega ao seu final. Capítulo 32 de Deuteronômio, depois, verso 48. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte de Hor, e se recolheu ao seu povo. Verso 51, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Que sentença, né? Não vai entrar. Ainda há um outro contexto, uma outra situação que Moisés pede a Deus: Senhor, por favor, deixa eu entrar. Ele insiste com Deus: Senhor, deixa eu ir. E o Senhor responde para ele: não entre mais neste assunto. Acabou. Você não entrará. É claro, queridos, que espiritualmente falando, Moisés, Deus tinha algo ainda infinitamente maior do que aquilo, né? Mas nós somos terrenos também. Tem muitas coisas que nos prendem aqui, tem muitas coisas que nos ligam aqui. Se nós tivéssemos que pedir nas nossas orações, eu acredito que a gente sempre faz isso, em todas as nossas orações, o que a gente pede para o Senhor? Senhor, me dê saúde. Ô Senhor, cura essa dor aqui. Ô meu Deus, cura essa enfermidade. Senhor, faz um milagre em mim, para que eu fique um pouco mais, para que eu veja um pouco mais, para que eu participe mais. Sempre nós vamos ter uma proposta para fazer o Senhor. Eu acredito que Moisés queria fazer isso. Seria gratificante para Moisés entrar em Canaã e ter as conquistas de cada pedaço daquela terra, de cada povos daqueles que tinham que ser expulsos dali. Mas o Senhor não o permitiu. Muito bem. O que eu acho interessante aqui é a transição de um líder para o outro. Pensaríamos assim: como substituir um homem como Moisés? Um homem que foi dado a ele um poder que ninguém tinha. A palavra de Moisés era a voz de Deus. A Bíblia diz que quando do próprio Deus, ele fala assim, que quando ele queria falar com o povo, ele levantava um profeta para falar. Mas quando ele queria falar com Moisés, ele falava pessoalmente. Ele falava cara a cara, como um pai conversa com um filho. Havia uma intimidade muito grande entre Moisés e Deus. Uma das frases marcantes em toda a trajetória de Moisés é que você, quando vai lendo esses livros, você vai vendo essa frase pular nos seus olhos, porque vai dizendo assim: e falou o Senhor a Moisés. Daqui a pouco, logo nos versículos seguintes, e outra vez o Senhor falou a Moisés. E daqui a pouco você vai falar assim: e Moisés falou com Deus, e Moisés consultou a Deus, e Deus respondeu a Moisés. E outra vez o Senhor falou a Moisés: Moisés, vai lá e fala. São muitas e muitas vezes. Eu estou contando, para que eu tenha uma estatística de quantas vezes, mas eu acredito que passa de dezenas e dezenas de vezes, mostrando essa intimidade.
Muito bem, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que enquanto Moisés está trabalhando, enquanto os anos vão passando, havia um jovem que estava ali, que não saía da porta da tenda de Moisés, e o nome dele é Josué. Ele estava ali, e a Bíblia diz que Moisés era servo de Deus, mas Josué ele era assistente de Moisés. Ele era o servidor de Moisés. Ele era o servente de Moisés. Tudo quanto Moisés precisava, Josué estava ali de prontidão, fazendo isso voluntariamente. Não vemos em lugar nenhum das Escrituras que Josué, ainda jovem, tenha sido nomeado para essa função, mas ele estava ali. E enquanto isso, o que Moisés estava fazendo com Josué? Quando chegou o momento em que Deus falou para Moisés: você vai morrer aqui, a primeira preocupação de Moisés foi essa: Senhor, eu quero saber do Senhor, quem é que o Senhor vai colocar à frente desse povo? O Senhor tem que colocar à frente desse povo alguém que sabe entrar e sair, alguém que tenha sabedoria, que tenha inteligência, alguém que tenha liderança. É claro que Moisés está provocando Deus, para que Deus dissesse que era Josué. É claro que se tivesse um outro nome para poder concorrer com Josué, eu seria um pouco ousado de dizer que a única pessoa que eu viria que poderia ser alguém que estivesse pelo menos perto dessa escolha de Josué seria Calebe, porque é uma pessoa fantástica, extraordinária. Alguém que chega na velhice e diz assim: olha, eu continuo tendo o mesmo vigor, eu continuo tendo a mesma força, eu sou determinado do mesmo jeito de quando eu saí com 40 anos do Egito. Eu tenho 85, mas tenho a mesma visão, o mesmo interesse, o mesmo amor, a mesma fé, a mesma esperança no Deus de Israel. Coisa linda, né? Mas não, na verdade, Josué não tinha nenhum concorrente, porque ele foi preparado para não substituir Moisés, mas para poder desempenhar essa função de liderança, para poder chegar lá. Muito bem, então aí nós vamos para o livro de Josué. Josué, aqui ele está se preparando para o seu primeiro desafio. E o seu primeiro desafio era atravessar o Jordão. Nós nunca podemos esquecer da quantidade de pessoas que tinham. Aqui não vemos nenhuma menção de Deus, mesmo Deus tendo conversado com ele aqui no capítulo 1, passado para ele toda a segurança, dando a ele toda a garantia de que a terra de Canaã era posse, era só tomar posse, porque Deus iria agir através de Josué nessa liderança para expulsar todos os inimigos dali. Isso já era uma garantia. Apenas Deus queria que cada um fizesse a sua parte, mas a vitória, a guerra, a batalha era de Deus. É isso que nós precisamos ter consciência, de que as nossas batalhas, elas não são nossas, porque nós pertencemos a Deus, e é Ele que está na batalha com a gente. Nós não podemos esquecer isso. Você não está sozinho, você é um filho de Deus, você pertence ao reino de Deus. Se você está comprometido com Ele, Deus está literalmente também comprometido com você, e também com os problemas que você vive. Deus não quer somente você, Deus também está por trás e na frente de tudo aquilo que nos traz preocupação. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas das vezes nós fracassamos, nós sofremos, penamos por não tomar posse de um instrumento tão grandioso como esse. Deus quer que a nossa fé esteja sempre em movimento,
para poder atingir os nossos objetivos, de confiar inteiramente nele. Então Josué, aqui no capítulo que nós lemos, no capítulo 1, e o verso 10, ele dá uma ordem aqui, e diz para eles que dentro de 3 dias eles iriam fazer isso. Eles iriam passar pelo Jordão. Não é impressionante isso? Era época de cheia, o rio Jordão estava transbordando, e ele está dizendo para todo o povo que está ouvindo, dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. Mas ele não sabe como vai ser feito isso. Ele simplesmente sabe que Deus disse que eles iriam atravessar. Agora, como seria essa travessia? Josué não sabia. Ele só sabia que Deus estava no controle da sua liderança e no controle também daquele povo. E então, no capítulo 2, enquanto esses 3 dias não se passam, ele agora usa, diante do seu exército, um serviço de inteligência, de estratégia, já demonstrando aqui que era um excelente comandante, porque ele aprendeu isso com Moisés. Lá atrás, há 39 anos atrás, nessa mesma área aqui, nesse mesmo lugar, o povo já tinha estado ali uma vez. E lá Moisés designou que 12 espias fossem espionar a terra. Eu queria chamar a sua atenção aqui, querido, para esse fato dessa espionagem. Não é? O que Deus está fazendo aqui, que fez através de Moisés, e o que está fazendo agora, por intermédio de Josué, não é para que eles chegassem ali e fizessem ali uma vistoria de tal forma que eles iriam estabelecer como é que eles iriam fazer para derrotar aqueles inimigos. Não era para isso. Esta espionagem, esta visão, essa investigação, o que Deus queria é que quando eles chegassem lá, eles vissem que de fato estava lá tudo conforme Deus já havia falado para eles lá atrás. Como era a terra. Deus tinha dito que aquela terra era uma terra boa, uma terra que produzia como mel, uma terra que emanava leite e mel, que havia muita fartura, que eles iriam possuir uma terra, eles iriam ter casa que eles não construíram, que eles iriam ter fontes de água que eles nunca cavaram, que eles iam ter mantimentos que eles nunca plantaram. E eles queriam então que esses espias fossem os olhos de mais de 2 milhões de pessoas que tinham ficado, e que quando eles voltassem, eles viessem dizendo: olha, de fato, está conforme Deus falou. Da primeira vez você lembra como foi? Somente 2 que foram testemunhas vivas deste fato, e 10 se amedrontaram perante os inimigos que eles viram, como as cidades eram fortificadas, como eles eram tão bem preparados para a guerra. As impossibilidades foram maiores do que as possibilidades, do que as promessas de Deus. Bom, eu não posso criticá-los, porque eu acredito que é isso que tem acontecido com a gente. Não precisa grandes coisas difíceis acontecer na nossa vida para a gente baixar a cabeça, procurar um quarto escuro da casa e se entregar esperando a derrota final. Josué e Caleb disseram naquela ocasião: se o Senhor se agradar de nós. E o que agrada o Senhor? Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. Hein, Natan? De que maneira podemos agradar o Senhor? Se você tiver fé na promessa que Ele te fez, é só deixar com Ele.
E foi isso que Josué e Calebe falaram. Rasgaram as suas vestes de revolta por ver 10 homens dos melhores, chamados príncipes das tribos de Israel, voltarem tão negativamente falando assim. Muito bem, Josué agora faz a mesma coisa. Ele escolhe 2 homens. Agora não foram 12, escolheu apenas 2. Porque para ele, neste momento, 2 era apenas suficiente. Eu queria que você olhasse para o texto novamente. E se eu perguntasse para você, qual é o nome desses 2 homens? Não precisam procurar. Você não vai encontrar o nome deles. 2 homens. Mas eu queria que você prestasse atenção nesses 2 homens. Porque antes da gente começar a ler, eu que já li todo o contexto, e muitos talvez já leram, você vai ver que Josué não escolheu 2 pessoas quaisquer. Ele escolhe 2 homens. 2 homens de um conhecimento profundo de Deus, de um conhecimento profundo da história de Israel. Provavelmente 2 que ou nasceram no deserto, ou saíram muito jovens do Egito, mas é alguém que foi vendo na trajetória da vida como as coisas funcionam e como elas se realizam quando nós deixamos Deus trabalhar. Você pode até estranhar como começa o texto, mas olha só, o capítulo 2 de Josué diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. A ordem de Josué era para que eles fizessem uma investigação minuciosa, primeiramente da terra de Jericó, e depois da cidade de Jericó. Isso significa o quê? Josué queria saber o que o povo de Jericó estava pensando sobre Israel. Porque assim como eles estavam sendo investigados, Jericó sabia. O rei de Jericó sabia, o povo de Jericó, da cidade de Jericó, sabia perfeitamente o que esse povo de Israel estava fazendo acampado ali. Porque todos os outros povos que atravessaram na frente para impedir com que Israel avançasse, foram derrotados, destruídos. E eles estavam ali. Então Josué ordenou a esses 2 espias para que eles olhassem e testemunhassem como estavam o povo. Você sabe por quê? Porque Deus já tinha dito lá atrás: olha, Moisés, nós vamos avançar, e cada um dos povos que estiverem à frente, eles vão ficar amedrontados por ouvir falar do que está sendo feito no meio de vós. Eles vão ficar apavorados, eles vão ficar assustados, eles vão ficar medrosos, eles vão ficar preocupados de ouvir falar no nome desse povo. Porque eu estou no meio de vós. Então vai lá, vocês vão testemunhar isso. Muito bem, mas vocês observam que o texto aqui ele é bastante resumido para falar de coisas tamanhas. Eu queria que tivesse aqui umas 40 páginas dizendo aqui como foi que tudo aconteceu com a chegada desses 2 homens em Jericó. Mas eles não tinham tempo para isso, porque Josué já tinha dito para eles, antes deles saírem: dentro de 3 dias,
nós vamos atravessar o Jordão. Então eles tinham apenas 3 dias para fazer toda essa investigação. Então aí o que nós somos surpreendidos? Nós somos surpreendidos porque o texto sagrado diz assim: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Bom, não sei o que você está pensando, mas, por favor, não pense algo negativo desses 2 homens. Não pensam que eles foram ali, escolheram essa casa, uma casa duvidosa, uma casa estranha, uma casa de prostituição, uma casa onde havia uma mulher que vendia o seu próprio corpo para sobreviver. E eles escolheram exatamente essa casa. Eu queria dizer uma coisa para você: se existe alguém que está aqui conosco, que está pensando alguma coisa, que esses homens foram ali para tirar proveito dessa situação e ter ali práticas ilícitas que eles não poderiam ter, uma coisa é certa, eu vou dizer para você: eles jamais seriam bem-sucedidos como eles foram. Nada teria acontecido como aconteceu. Os fatos teriam sido completamente diferentes. E quero dizer uma outra coisa para você: que a linguagem bíblica, quando se trata de coisas erradas, ela é totalmente diferente da linguagem que foi utilizada aqui. Vou ler de novo, mais devagar. E entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Vamos ver quando é diferente, como é que a Bíblia fala? Quais são os termos utilizados? Abram Juízes. Capítulo 16. Verso 1. Eu queria que você fizesse um paralelo, que você fizesse uma comparação com o vocabulário que é utilizado para falar quando as coisas são contrárias. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou ela. Vocês perceberam a diferença? Queridos, a Bíblia, quando pinta um quadro de uma pessoa, ela pinta exatamente como é. Não existe no quadro pintado de Deus, de um personagem, uma tapiação. Não existe uma maquiagem para poder cobrir algum defeito, algum sinal que você, ou alguma deficiência que você não gostaria que aparecesse na sua fotografia. Deus pinta exatamente como é. Sansão não se preocupou com a casa. Sansão não se preocupou com uma outra coisa que não fosse aquilo que os seus olhos viram. Ele já chegou com os seus olhos na prostituta. E o interesse dele era a prostituta. E é por isso que ele caiu nesse pecado. Aqui, dos 2 espias, é bem diferente. Eles entraram na casa. Por quê? Porque eles tinham muito pouco tempo para fazer o que Josué ordenou para eles. Eles procuraram uma casa onde eles pudessem ter facilidade de poder fugir, de poder correr, de poder sair de Jericó, porque a cidade de Jericó era uma das cidades de Canaã, das mais fortificadas
que existia. Eles se orgulhavam pelos muros. Eram 2 muros paralelos, divididos com espaço entre um e outro de 5 metros de distância. Muros de larguras imensas. Eu não quero dizer aqui, muitos se atrevem a dizer a largura, a espessura, que cabiam não sei quantos carros. Não quero deixar isso para uma investigação sua, para não correr o risco de errar, porque cada um fala uma metragem diferente. Mas era imenso, tanto de comprimento como também de largura, tanto que esta mulher construiu a sua casa em cima desse muro. O lugar era estratégico. E por ser também uma casa de prostituição, ali esses homens, eles passariam despercebidos, pelo menos por algumas horas, por algum tempo. E ali, como frequentavam muitos homens, ficaria também fácil para eles irem conversando e indo investigando para saber o que estava acontecendo com aquele povo. Para levar a Josué essas informações. Vamos continuar a leitura. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Bom, você começa, eu queria que você entrasse aqui e mergulhasse comigo dentro desse texto. Transporta aqui, para essa cena. Esses homens estão ali, e eles, o comportamento deles, a atitude deles, levou com que essa mulher tivesse já apresentando aqui alguns indícios de um comportamento um tanto diferente, com relação à presença deles ali. É uma mulher inteligente. Você observa que não se trata aqui de uma mulher qualquer, é uma mulher da vida, que lida com muitos homens. Mas parece que agora ela começa a entender que ela está lidando com pessoas diferentes. Queridos, assim que a gente deveria ser, Não importa qual é o nosso nome, não importa qual é a nossa classe social, não importa qual é o nosso status que temos. O que Deus quer é que a gente seja diferente, que a gente incomode as pessoas. Incomode no sentido de que a pessoa, ela quer saber mais de você. Ela quer saber o que você faz, ela quer saber onde você frequenta, quais são os seus ambientes. Ela quer saber se existe algo de espiritual em você. Deus, quando a gente aceita Jesus como Salvador, Ele nos sela com o Espírito Santo para que nós sejamos diferentes. 2 coisas o Senhor Jesus disse que nós passamos a ser: sal e luz. Vós sois o sal da terra. Nós é que temos que temperar as pessoas. Muitas vezes nós não temos paciência de lidar com pessoas que são pessoas que têm uma natureza complicada, que têm uma natureza difícil, que são pessoas voltadas para o pecado, que vivem uma vida de prostituição em todos os sentidos, pessoas sem entendimento. Eles não têm entendimento, mas nós temos. Eles não veem, mas nós vemos. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, é para que nós temperemos as pessoas, que nós demos às pessoas o equilíbrio que elas não têm. E quando Ele disse que nós somos a luz do mundo, é porque as pessoas que estão no mundo estão em trevas.
O pecado, ele cega o entendimento das pessoas. Muita gente faz as coisas erradas e não tem consciência, não tem sensibilidade para perceber que aquilo vai te fazer mal. Aquilo vai trazer mal para dentro da sua casa e vai trazer destruição para o seu lar, para a sua família, para a sua própria vida, para a sua saúde, para a sua alma, para o seu interior. A Bíblia diz que o Deus deste século, ou seja, o Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam resplandecer a glória do Evangelho. Nós que somos responsáveis por isso. A presença desses dois homens na casa dessa mulher estão mudando completamente aquele ambiente completamente obscuro. Essa mulher se sente no dever de esconder esses dois homens para que eles não sejam descobertos. Ela está traindo o seu povo, ela está traindo a sua cidade, ela está confrontando o sistema daquela cidade. Você quer saber qual era o comportamento dos moradores de Canaã, especialmente de Jericó? Deuteronômio, capítulo 18, por favor. Vocês estão pensando que eu estou falando que esses dois homens estão num lugar tranquilo? Pois nós vamos ler agora nas Escrituras, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Capítulo 20, verso 16. Olha que ponto que chegou o comportamento desse povo e o que o Deus está ordenando o povo de Israel a fazer. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las totalmente. Aos heteus, amorreus, cananeus, fariseus, os heveus, jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que não vos ensine a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Sabe que a cidade de Jericó fazia, a cidade de Raabe fazia, para poder apaziguar a ira dos seus deuses, das suas idolatrias? Queimavam os seus próprios filhos vivos nos altares. Você tem noção disso? Pois esses dois homens do povo de Israel, designados por Josué, estão dentro da casa de uma prostituta que tem um povo como esse. Mas a presença deles ali já começa a contagiar. Essa mulher se sente, ela coloca a sua vida em risco. Porque o rei de Jericó ficou sabendo.
A informação chegou a ele, o serviço de inteligência de Jericó funcionou perfeitamente. Eles descobriram que havia 2 homens de Israel ali. E foram diretos para averiguar isso na casa dessa prostituta. Essa mulher, ela tinha tanta habilidade, tanta influência em falar, que ela conseguiu convencer a esses homens que foram enviados pelo rei, de que não havia mais ninguém na sua casa. Mas você pode estar pensando, mas essa mulher está mentindo e Deus está aceitando isso? Deus não mandou ela mentir. A verdade é que sempre a gente quer fazer do nosso jeito, mas temos que lembrar que essa mulher ainda não tem o conhecimento que nós temos. E mesmo nós tendo o conhecimento que nós temos, quantas vezes nós mentimos? Mentimos de todas as formas. Ensinamos até os nossos filhos a mentir. Quando um telefone toca dentro de casa e que procura por você, e você diz para o seu filho: fala que eu não estou aqui. A mentirazinha simples. É bom quando a criança fala assim: meu pai mandou dizer que ele não está aqui. Aí é legal, né? Deus não precisa da nossa mentira para que Ele realize. Mas ela não tem esse conhecimento. Ela está acostumada a mentir. Ela vive num povo de mentira. Mas ela esconde esses homens. E ela diz aqui, conforme está registrado. E aconteceu no verso 5, que havendo de se fechar a porta, tendo já sendo escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Ela tem uma forma de fazer com que esses homens que estavam à procura dos espias, deles acreditarem, porque ela apressa a situação. A porta aqui não é a porta da sua casa que está sendo fechada, mas é a porta dos muros de Jericó. Imediatamente o rei mandou que a porta do muro da cidade de Jericó fosse fechada. Agora, você precisa pensar comigo, que a situação desses 2 homens e os espias se agravam ainda mais. Porque eles estão dentro de casa, escondidos. Ela escondeu eles em cima do telhado, onde ela botava ali algumas coisas ali para secar. É um tipo também de comércio que ela tinha, de fazer fios. E eles agora estão ali, numa casa em cima do muro, dentro de casa, e os muros agora estão fechados, eles não têm mais saída, estão fechados. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho do Jordão, até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Vocês percebem que esses 2 espias estão cansados, exaustos. A jornada deles é tremenda. Desde que saíram lá de Sitim, eles não tiveram descanso. Eles estão ali para cumprir o propósito de Deus. Agora então ela começa a conversar com eles. Depois que os guardas saíram. E disse aos homens: bem sei. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Que nós vivemos no mundo do saber. Eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a repetir. É impressionante a quantidade de coisas que as pessoas sabem. E hoje não somente os adultos sabem, jovens sabem, como também até mesmo as crianças sabem.
Mas o que me preocupa não é o fato de se ter tanto conhecimento. Isso é importante. Mas o que me preocupa é que o conhecimento que as pessoas têm hoje não tem sido suficiente para mudar o caráter das pessoas. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, quanto mais violentas elas são. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, quanto mais mal educadas elas são. É impressionante como as autoridades, os doutores, as pessoas, os intelectuais, como essas pessoas tratam os seus semelhantes. Às vezes é preferível você saber pouco, mas o pouco que você sabe seja suficiente para mudar positivamente a sua vida. O conhecimento é para nos fazer pessoas melhores. O conhecimento é para fazer de você uma esposa melhor, uma mãe melhor. O conhecimento é para fazer de você mais conhecedor também das coisas de cima, do alto. O conhecimento é para fazer você chegar mais perto de Deus e não mais longe de Deus. É impressionante, é só você fazer uma rodinha de amigos e você vai ver que as pessoas fazem questão de colocar para fora o conhecimento que eles têm de tantas coisas. Mas continuam pobres de espírito, completamente distante de Deus. Essa mulher agora, ela começa, talvez, a fazer a mesma coisa que o cego Bartimeu disse: eu não sei de nada. Mas do que você sabe? Eu não sei de nada. Fala o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Então o que é que você sabe? Eu sei que eu era cego, mas agora eu posso ver. Amém? Não sabia nada, mas sabia que algo de extraordinário, de milagroso aconteceu na sua vida. Ele agora vê. Olha só o que essa mulher está dizendo. Eu bem sei. Como é que ela sabe? Eu bem sei que o Senhor, verso 9, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha o testemunho que eles precisavam, está aqui. Essa mulher está dizendo que ela sabe disso, porque ninguém conhecia a cidade de Jericó como ela conhecia. Todo mundo aqui está desmaiando de medo de vocês. Eu bem sei, verso 10, que temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Querido, essa declaração aqui é profunda demais para mim. Ela não está falando aqui que ela sabe porque viu. Ela está dizendo aqui que sabe porque ouviu falar. Ela já começa a resplandecer aqui aquilo que é de mais extraordinário. E eu quero lembrar a você, essa mulher está condenada como todos os moradores de Jericó. Você lembra o que eu li ali atrás? Deus dizendo: não quero que fique nada que tenha fôlego nessa cidade, todos serão destruídos. Ela é uma delas. Esses 2 homens estão ouvindo essa mulher falar. Eles não tiveram nenhuma instrução de Josué com relação àquilo que eles iriam encontrar pela frente na investigação. O que eles estão ali ouvindo dela é algo
completamente novo para eles. Ela estava debaixo de uma sentença. Queridos, você sabia que todas as pessoas que nascem, elas já nascem debaixo de uma sentença de Deus? De um juízo de Deus? Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque nós já nascemos pecadores. O juízo de Deus está sobre a humanidade. E é por isso que Jesus morreu. Porque toda a ira de Deus descaiu sobre o seu Filho, para que nós tivéssemos uma chance de perdão. Eles então estão ali ouvindo. Eu bem sei, eu ouvi, eu tenho ouvido o que Deus fez. Verso 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Pronto. Essa é uma das mais lindas declarações que existe nas Escrituras. Semelhante à declaração de Ruth. O seu Deus é o meu Deus. Onde você pisar o seu pé, eu colocarei o meu. Onde você morrer, eu também vou morrer. Onde você for sepultado, eu também serei. O teu povo é o meu povo. A tua terra é a minha terra. Essa mulher, Raabe, está fazendo a mesma coisa. Eu sei que Deus é Deus em cima no céu e também na terra. É uma pena, queridos, que a maioria das pessoas não sabe disso. Que Deus é Deus lá em cima, mas que Deus é Deus aqui também. Deus é Deus lá no céu, mas Ele é Deus dentro da nossa casa. Ele é Deus lá no céu. Lá Ele tem o seu trono, mas Ele estabeleceu um trono também dentro dos nossos corações. Eu sei. Agora, pois, agora ela parte para cima deles. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela não se preocupa só com a vida dela. Ela diz assim, olha, eu fiz a minha parte. Eu defendi vocês, escondi vocês. Menti por causa de vocês. Eu declarei o que penso do Deus de vocês. E ela chama de Senhor. Mas em troca disso, eu quero que vocês tenham misericórdia de mim. Que vocês preservem a minha vida, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida da minha família, a vida das minhas irmãs, de minha parentela. Ela está se preocupando com todas as pessoas que fazem parte do seu convívio, do seu coração. É lindo demais. E esses homens até agora não falam uma palavra. Eles estão apenas até agora ouvindo a declaração dela. Verso 14. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. É interessante, né? Olha que autonomia esses homens têm. Eu queria dizer para você, você está pensando que esses homens têm quantos anos? Abre o capítulo 6. Verso 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe.
Está pensando que eram pessoas de 80 anos? Você começa a perceber agora o caráter desses homens. Eram 2 jovens, e eles têm que decidir, porque eles não podem, não tem como ir lá perguntar a Josué se eles podiam fazer esse pacto, essa aliança com essa mulher que estava condenada à morte. Eles têm autonomia de decidir isso. E eles fazem uma aliança dizendo assim: a nossa vida está empenhada com a sua. Mas existe uma condição. A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então ela fez descer por uma corda pela janela. Você sabe que cor era essa corda? Olha, não tinha como eles saírem daquela casa. Só tinha uma forma. E ela inteligentemente pega uma corda de cor bem vermelha. E ela amarra de tal maneira que desceu-os pela janela. Eles agora estão do lado de fora do muro. Essa passagem é linda demais. Olha só. E disse-lhes: ide. Verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eles agora estão conversando com ela lá de baixo, olhando para a janela. Se vindo nós à terra não matares este cordão, ou seja, esta corda, a mesma corda que eles desceram da janela. E vindo nós à terra, se não matares este cordão de fio escarlata, e a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do seu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. É bacana demais, né? É muito legal. Você vê aqui uma mudança que foi acontecendo gradativamente. A conversão de uma pessoa é assim. Ele vai ouvindo, ele vai abrindo o seu coração, ele vai abrindo o seu entendimento. Ele vai entendendo de fato as coisas do céu, ele vai conhecendo de fato quem é Deus. Os olhos se abrem, ele começa a ver os indícios que vão se tornando evidentes de que Deus é Deus. Aí vem o segundo passo, que é a preocupação com a família. Hoje falamos pela manhã: não desista, viu? Não desista, faça a sua parte. Vai para o seu quarto, ore. Espera a pessoa dormir, impõe as mãos sobre ele, sobre ela, sobre o seu filho.
Olha que desgaste essa mulher teve de poder fazer esse trabalho totalmente clandestino, praticamente, de ir em cada um dos seus familiares para trazê-los para dentro da sua casa. A condição imposta pelos espias foi uma condição radical. Se qualquer uma das pessoas de dentro da sua casa, nós vamos tirar você da sua casa quando viermos para destruir esse lugar. Ninguém saia, porque se sair, a aliança está quebrada. Estaremos sem culpa. Vamos fechar. Eu só vou ler, não vou mais comentar. Só ler. Capítulo 6. Entrai, verso 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra. Capítulo 6, verso 22. Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Olha bem a palavra, entraram na casa dela e tiraram ela da casa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. O que fizeram com toda a família dela? Não levaram diretamente para o arraial, porque elas tinham que passar por um processo de purificação para poder pertencer a este povo. Querido, o desfecho final deste assunto não poderia ser outro, porque quando lemos aqui em Hebreus, capítulo 11, rapidamente, Hebreus, capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, para você entender que é a mesma, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mas você ainda vai ter uma outra grata surpresa. Mateus, capítulo 1. Esta é a mais magnífica de todas. Não poderíamos encerrar sem ler a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Vamos pular para o 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Raabe casou com Salmão, que era da tribo de Judá. E ela passou a fazer parte da família, da raiz, das descendências que iria nascer o nosso Salvador. Que filmaço, né? É? Que filmaço, né? Como termina a história dessa mulher? Uma mulher condenada debaixo de uma maldição, uma prostituta, uma meretriz, que se converte ao Senhor, que se torna da família do povo de Israel, se purifica e se casa com alguém chamado Salmão, da tribo de Judá, e se torna aquela que vai fazer parte do nascimento do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.